Muito bem, continuando a nossa história das constituições brasileiras, cá estamos, né? Como dizem os lusitanos, nesse segundo vídeo da série. Se você ainda não acompanhou o primeiro vídeo, se liga aqui na nossa playlist, né? Porque nós já fizemos uma rápida introdução, né, a respeito da playlist, e nós já tratamos da Constituição de 1824, né? Aquela que era liberal na teoria, mas na prática era restritiva, conservadora e autoritária. Mas, apesar disso, ela garantiu a estabilidade da nossa monarquia constitucional durante todo o século XIX, né? Fazendo do Brasil, Constituição de 1824, fazendo do Brasil uma ilha monárquica cercada de repúblicas por todos os lados. O nosso encontro de hoje, mais uma vez, né, com bastante referência de literatura, bastante bibliografia e também com algumas anotações que eu fiz aqui do livro do Marco Antônio Villa, né, a gente vai falar dele rapidinho. O nosso encontro de hoje vai tratar de 1847, tá certo? O ano de 1847, como vocês devem se lembrar, foi o momento em que foi implantado um parlamentarismo no Brasil. Isso não foi necessariamente uma nova Constituição, tá certo? Foi um ato adicional, combinado? Então, feita essa introdução, vamos adiante para a gente entender o cenário da segunda metade do século XIX. Bom, para a gente começar essa história, é bom a gente se lembrar que em 1840, no final do período regencial, houve um grande acordo político, né, entre os políticos portugueses, isto é, os lusitanos e os brasileiros, e também os conservadores e os liberais. Rapidamente, grosso modo, porque não é o enfoque do nosso encontro hoje, ser liberal e ser conservador no Brasil do século XIX envolvia basicamente, se você precisa entender isso rapidamente, as suas decisões em torno da escravidão, tá certo? Dessa chaga, desse problema social que o Brasil carregava consigo desde os 1550. Então, nesse cenário, tendo em vista a completa instabilidade política e econômica provocada pelas revoltas regenciais, né? Afinal, o trono estava vago, os liberais apoiaram os conservadores e então promoveram o golpe da maioridade. O golpe da maioridade em 1840, então, inaugura o nosso segundo reinado, tá certo? É bom lembrar que o Brasil, então, era um império, era uma monarquia, e se você colocar numa perspectiva de escala continental, quer dizer, do Canadá até o Chile, nós somos a monarquia mais longeva da história do Ocidente, ou melhor dizendo, do século XIX, tá certo? O nosso imperador, então, o Dom Pedro II, aquele que sempre era retratado mais velho do que de fato era, né? Ele sempre era retratado de barba, com uma certa soberania, né? Uma certa altivez, afinal um garoto com 14, 15 anos precisava inspirar unidade e soberania nacionais. Ele governa de 1840 até 1889, ficando 49 anos no trono. Tudo bem? A articulação que se faz quando ele tem 21 anos de idade, ou seja, em 1847, tem em vista um grande arranjo político para poder promover um equilíbrio legislativo. E diante disso é implantado o parlamentarismo no Brasil, com uma novidade, a criação de um novo cargo que é o Conselho de Ministros. Perfeito? Então todo esse cenário vai ser decisivo para a gente poder entender a charge daqui para frente. Saca só! Antes de a gente chegar na charge, né, que vai esclarecer o nosso raciocínio a respeito do nosso parlamentarismo, é bom levar em consideração que o parlamentarismo é uma invenção britânica e bastante eficiente. Aqui a gente precisa de um retrospecto histórico. Você vai se lembrar das revoluções inglesas, né? A puritana de 1640 e depois a gloriosa de 1689. Essas duas revoluções, no fim do século XVII, elas consolidam a monarquia parlamentar. E o que significa isso? Os britânicos conseguiram então conciliar a tradição, que é a monarquia, com a modernidade, que é o parlamento. Porque de alguma forma garante uma representação política, né? Você funda uma sociedade civil entre iguais, juridicamente, que elegem esses parlamentares. Acontece que o parlamentarismo britânico ele é composto de duas câmaras, uma alta e uma baixa. A Câmara Alta é composta pelo Senado
a Câmara Baixa seria o Congresso, no caso brasileiro, tá legal? Então essa Câmara Baixa, lá na Inglaterra, e o Congresso no Brasil, ele de alguma forma legislaria, criaria leis que tem mais a ver com as questões imediatas da população, perfeito? E por que o parlamentarismo, então, a gente pode chamá-lo de uma solução bastante eficiente? Acompanhe meu raciocínio. Se houver qualquer incompetência política, administrativa ou econômica, você consegue, como dizem os jornalistas hoje em dia, né, trocar o pneu com o carro andando. Eu sei que é uma expressão bastante ruim e pobre, mas ela tem a sua eficiência para a gente entender o seguinte: em caso de incompetência política, você decapita o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, ele foi eleito indiretamente pelo próprio parlamento, tá certo? Então você tira o primeiro-ministro, mas o rei permanece. E aí o rei e a rainha permanece garantindo estabilidade, representação e soberania nacionais, entende? Então ele ainda reina, mas quem governa de fato vai ser um novo primeiro-ministro, combinado? Acontece que no caso do Brasil, como nós sabemos, e a gente já disse lá no nosso primeiro encontro, a solução encontrada foi uma jabuticaba. Essa é uma expressão, né, é uma expressão também do jornalismo contemporâneo, para poder entender como é que nós, brasileiros e brasileiras, todos, né, tanto a sociedade civil quanto também a política, somos capazes de subverter a cartilha liberal à cartilha iluminista. Por quê? Em 1847 foi criado o parlamento, porém às avessas. Afinal de contas, quem assumia o Conselho de Primeiro-Ministros era o próprio Dom Pedro II, que também era o executivo e, portanto, o imperador. Tá legal? Portanto, continuando. Assumindo o cargo, né, de presidente do Conselho de Ministros, o próprio Dom Pedro II, ele arbitraria, ou seja, ele seria o responsável por intermediar as tensões entre o executivo, ele próprio, e o parlamento, tá certo? E também, junto com isso daí, ele teria plenas condições de nomear ou então descartar tanto os congressistas quanto também os próprios ministros. E além disso, ele poderia dissolver o Congresso, a Casa, né, a Câmara Baixa, ou então até mesmo o Senado. Ou seja, esse parlamentarismo entre nós, ele foi uma solução bastante adequada justamente para garantir um verniz liberal, digamos assim, mas para poder garantir a centralização política na figura do imperador. E é exatamente isso que a charge do jornal Mequetrefe traz para nós. Acompanhe a leitura da charge, saca só. Ao centro, o imperador coroado é movido por uma velha senhora intitulada Diplomacia. Enquanto isso, seus braços abertos suportam à esquerda um senhor aristocrático, representando o Partido Conservador, e à direita uma jovem que representa o Partido Liberal. Vale destacar que em 1870 existe uma semântica temporal em jogo, ou seja, o conservador à esquerda representa o passado, já a jovem direita sinaliza o futuro republicano. Portanto, como você pode ver, charges como essa eram bastante comuns na nascente imprensa escrita brasileira. E aqui um detalhezinho, vale a pena a gente abrir um parênteses. Olha só. A dica que eu quero trazer para vocês dessa vez é esse catatal aqui, ó. Tá vendo só? A gente já falou de Lilia Schwartz em outros vários vídeos aqui para nós, e dessa vez a gente traz Brasil, uma biografia, que foi escrito junto com a pesquisadora Heloise Starling, tá certo? Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, como sempre, os links para você conhecer melhor o trabalho de ambas. Elas têm várias entrevistas, várias palestras, vários glossários, vídeos curtos dizendo a respeito dos conceitos históricos, todos aqui disponíveis no YouTube, tá legal? E o motivo para a gente poder trazer esse catatal aqui à tona é o fato de que, entre muitos outros assuntos, né, como vocês podem ver, é um tratado a respeito da biografia de um país. Então se pega o Brasil como personalidade histórica, tem aqui detalhes a respeito de como o analfabetismo no Brasil ele foi um projeto de Estado. O que isso significa? Nós vamos ter imprensa escrita, uma cultura letrada nacional a partir de 1808 com a vinda da família real. Percebe? Isso é uma catástrofe, né, para a história de nosso país. É evidente, porque afinal de contas o pacto colonial lusitano
nos deixou de fora de todo o avanço iluminista, liberal, letrado, secular, laico, tanto europeu quanto também anglo-saxão, até 1808. Combinado? Então fiquem atentos isso daí, porque fiquem atentos, né, a isso daí, porque afinal de contas a nossa história é política. Beleza? Então, para a gente voltar, como a gente estava tratando, publicações como o Mequetrefe, né, de onde nós tiramos essa charge, ou então até mesmo a Revista Ilustrada, a Semana Ilustrada, todos esses jornais, essas publicações, elas ganhavam território e a adesão popular, à medida também, né, que a malha ferroviária do Barão de Mauá, né, o Irineu Evangelista, muito estudado nas salas de aula, avançavam rumo ao interior do Brasil. Então o que nós estamos falando? É preciso levar em consideração que ao longo da segunda metade do século XIX, basicamente de 1850 até 1880, o Barão de Mauá e os seus empreendimentos foram responsáveis por expandir em mais de 9.000 quilômetros a nossa malha ferroviária. Então o cenário do século XIX é essa malha ferroviária, linhas de trens, telégrafos, tomando conta do interior do Brasil e junto com isso daí a explosão, o avanço de jornais, né, contendo charges como essa. Então gradativamente a nossa população, apesar do alto grau de analfabetismo, né, de uma cultura iletrada, passaram a tomar consciência também dos fatos políticos, ok? Agora, para a gente encerrar, vale chamar atenção, né, para o fato de que o professor Rafael, ele já teve uma aula, né, já teve um encontro aqui com vocês para poder tratar de parlamentarismo. A gente vai deixar o link aqui, tá certo? Confiram a aula dele, e foi um encontro, né, uma aula que ele teve com vocês que foi bastante oportuna, porque ele, na sua abordagem, ele demonstrou a atualidade do debate a respeito de parlamentarismo. É preciso levar em consideração que o parlamentarismo voltou à baila, ou seja, ele voltou à tona nos debates políticos brasileiros no ano de 1961, tá certo? E ainda hoje existe um debate bastante quente a respeito da sua atualidade e da sua aplicação. Então, em outras palavras, para a gente concluir, o parlamentarismo em 1847 ele foi uma solução estratégica e conservadora. Por quê? Você garantiu a estabilidade do império e também a manutenção do Dom Pedro II por praticamente 49 anos, tá legal? Ou seja, a segunda metade do século XIX. Dentro do parlamento você consegue encerrar e criar mecanismos de amortização das tensões políticas, ou seja, você consegue uma pacificação entre progressistas, republicanos e regressistas, monarquistas, entre abolicionistas e também os escravistas, entre aqueles que querem mais descentralização política, poder para as autonomias, e mais centralização política, maior poder no Rio de Janeiro. Então, quando você cria um parlamento, você coloca ali todos os parlamentares, né, coisa de 150 parlamentares que vão, de alguma forma, resolver isso daí, resolver suas diferenças de maneira, digamos, pacífica. E o que seria pacífica, né? Através do debate político. Fica aí a pergunta então, será que de fato uma república parlamentarista ela seria uma solução para diminuir os impactos de um impeachment? Bom, pensem a respeito, na semana que vem a gente se encontra com mais referências, né, bibliográficas a respeito de história política do Brasil e também para a gente poder tratar das nossas constituições republicanas, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do encontro. Confiram aqui na descrição do vídeo, né, todas as dicas que nós deixamos. Um beijo, um abraço e bons estudos!